De notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2016. E que semana, mais uma semana muito movimentada no mercado. Essa sexta-feira a gente está vendo uma realização de ganhos nesses minutos iniciais. Agora são 10 horas e 10 minutos. O Ibovespa marca a queda de 0,46%, cotada a 49.343 pontos. Ontem ele teve uma bela disparada nos minutos finais de pregão, com a notícia de que o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas pela quinta vez consecutiva a gente viu que não tivemos força de romper a região dos 50 mil pontos. Aí lançamos a pergunta, será que é falta de fôlego e o mercado vai começar a cair, ou os investidores estão esperando uma novidade do fim de semana? Leia-se reunião do PMDB e efeito das manifestações. O mercado está ainda otimista com o rumo dos mercados, acredita que a tendência da Bolsa é de alta e do dólar de queda, mas a gente mais uma vez respeitou 50 mil pontos, então para quem não entrou na Bolsa ainda, quem não pegou esse rally, talvez seja um bom patamar para esperar o gatilho para as compras, já que o mercado respeitou bastante essa região de preço. Bom, sem mais delongas, primeiramente já deixo o convite hoje, 6 horas da tarde, o último Visão Técnica às 6 da tarde, porque semana que vem a Bolsa volta com o seu horário normal de pregão, então a Bolsa vai voltar a fechar às 5 horas, com isso o Visão Técnica volta a acontecer no fechamento da Bolsa, então começa às 5 horas. Mas hoje, 6 da tarde, traremos Bo Williams, analista técnico da Clear Corretora, que vai fazer análise do mercado. Bom, vamos passar agora para o noticiário do dia. Nesse momento, o Ibovespa cai 0,14, já está querendo zerar as perdas, né? Na mínima do dia ele chegou a 49.343, agora está 49.500. O dólar, por sua vez, sobe 0,55, dólar futuro a 3,657. Lembrando ontem que o dólar à vista fechou abaixo de 3,65 pela primeira vez em 6 meses, acompanhando a retomada do mercado nos minutos finais de pregão. Enquanto isso, o DI mostra uma recuperação após fortes quedas nos últimos pregões. O DI janeiro 17, por exemplo, sobe 2 pontos base. Ainda sobre DI, notícia que saiu agora há pouco, um relatório do Bradesco enviado para os clientes, também mandaram para quem acompanha os mailings de relatórios do Bradesco, né? O boletim assinado pelo Otávio de Barros mostra que o Bradesco trabalha com uma projeção de Selic em 12,25% ao final desse ano, ou seja, teremos 200 pontos base de corte na opinião do Bradesco até o final do ano. Bom, hoje o dia é negativo nesses primeiros 12 minutos. Aliás, a Bolsa agora opera estável, 0,06 de alta, já está querendo virar, mas lá fora o dia de forte alta, as bolsas europeias subindo mais de 2%, o FTSE 100 de Londres subindo 1,3%, o DAX 30 de Frankfurt está subindo 2,76%, futuros dos Estados Unidos também marca uma forte alta, lá fora ainda o petróleo sobe mais de 2%, enquanto o minério de ferro caiu 1,4%. O otimismo lá fora reflete o fortalecimento do Yuan, que subiu para o maior nível do ano após o Banco Central Chinês elevar a taxa de referência da moeda. Bom, mas o grande destaque vai ficar com a agenda doméstica, né? A gente até separou o vai não vai de Lula, né? Ontem a gente viu a notícia que saiu do Ministério Público, mas a gente acabou encontrando pela primeira vez uma concordância de opinião entre oposição e situação, né? O que ficou claro foi que talvez o Ministério Público queimou a largada com isso, né? O vice-presidente do PSDB, Carlos Sampaio, disse que o pedido de prisão preventiva do Lula é uma medida inusual e não tem embasamento jurídico sólido. Ele até falou, aguardar o julgamento é correto, mas não é porque temos divergências políticas que vou querer para ele algo diferente do que quero para qualquer cidadão, disse o deputado. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, foi outro que se negou a referendar a ação. O Instituto Lula também defendeu o Lula, né, e atacou a decisão do Ministério Público. Disse que o promotor do MP de São Paulo usa o cargo para fins políticos, refutando, chamando de ridículo, inclusive, o pedido de prisão preventiva do ex-presidente. Ainda sobre política, o Delcídio foi citado pelo Temer. Segundo a coluna Painel de Folha de São Paulo, o senador Delcídio do Amaral citou o vice-presidente Michel Temer no acordo de delação que firmou com o Ministério Público Federal.
ações, o Aécio Neves, que já foi citado, né? Saiu a notícia agora que o vice-presidente da República, Michel Temer, e o senador Aécio Neves estão se reaproximando em meio à crise política que afeta o governo Dilma. Ontem, em meio ao pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, e um dia depois do presidente do Senado, Renan Calheiros, se reunir com líderes tucanos, Temer conversou por telefone com o Aécio Neves, senador do PSDB. Ainda sobre o Lula, vale a pena citar que os jornais estão trazendo informações muito desencontradas sobre o ministério para o Lula, né? O jornal Folha diz que em um momento ele disse que o Lula ainda não respondeu, no outro momento disse que ele descartou aceitar o ministério, e o Globo informa que a mesma coisa, né? Que por um lado ele não respondeu, no outro ele já recusou. A questão do ministério é que tinha sido oferecido o ministério, supostamente tinha sido oferecido o ministério para o ex-presidente Lula. A grande discussão é que ele ganharia foro privilegiado com isso e não poderia ser preso. Ele negou, ele refutou esse convite, mas parece que o convite foi feito novamente depois do pedido de prisão preventiva. Tá um vai que não vai, um diz que me diz, um vem não vem. Com isso a Bolsa acaba mostrando uma certa instabilidade nessa sexta. Agora voltou a operar em queda, enquanto eu estou falando, estou aqui com o home broker aberto, com o Ibovespa mostrando queda de 0,34% agora. Acredito que o dia hoje não deve se vier alguma novidade, como a gente tem visto, como foi ontem, por exemplo, a Bolsa pode mudar a trajetória, mas acredito que hoje é um dia dessa estabilidade, né? Porque se por um lado a Bolsa não teve força de romper os 50 mil pontos, por outro lado ela não mostrou uma pressão vendedora, então ainda tem gente entrando, comprando, mesmo quem está realizando os ganhos dos últimos dias, ainda há comprador que não está deixando a Bolsa cair, todo mundo esperando a repercussão do fim de semana. Ainda uma notícia importante que saiu, os ministros próximos a Dilma não veem o governo chegando a 2018, segundo informações da Folha de São Paulo. Para fechar a pauta, a gente tem a pauta econômica, principalmente do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, tem uma agenda muito acelerada. Ontem ele teve encontro com integrantes do PT, o Lula, o Rui Falcão, e hoje ele tem um encontro às 10 horas com o presidente da Sindipeças, às 11 horas com o presidente da FenaBrave, almoça com empresários do IEDI, à meio-dia e meia, 15 horas reúne-se com o presidente da Prumo e às 16 horas com o diretor da Embraer. Uma agenda bem movimentada para o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, para descansar bastante no fim de semana, porque essa sexta-feira vai ser corrida para ele. Vamos para os destaques de ações agora. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, como é que está o mercado nesse começo de dia. Mais uma vez, maior alta do Ibovespa aparece a Uzi Minas, que já marca ganhos de 150% nesses minutos, nesse mês, né? Nos minutos iniciais está subindo 6,6%. Já virou para o ano alta de 45%. A Uzi Minas hoje é a tão aguardada reunião do Conselho de Administração para decidir o que vai ser feito sobre aumento de capital para a empresa, né? A Uzi Minas já anunciou que a Nippon Steel aceitou subscrever até R$1 bilhão em ações, enquanto a Tecnit vai ofertar 500 milhões, até 500 milhões em uma possível subscrição, ajudando assim na capitalização, mas disse que nada foi decidido ainda, a reunião ainda vai acontecer, foi só a proposta que já foi declarada pelos dois. E a ação com isso acaba animando, já está R$ 2,25, para quem não lembra, ela estava valendo abaixo de R$1 até semanas atrás. Outra que aparece entre as maiores altas é a Lojas Americanas. Pegar aqui o resultado que foi melhor do que esperado. Ela encerrou o quarto trimestre de 2015 com lucro de 204 milhões, uma queda de 31% em relação ao quarto trimestre de 2014, mas o EBITDA avançou 14,4% na mesma base de comparação, superando R$1 bilhão. Com isso a ação sobe 2,8%, o resultado foi melhor que esperado. A Lojas Americanas, inclusive, é uma das 5 ações que renovaram máxima histórica no pregão de ontem e hoje segue subindo forte. Parabéns para a Lojas Americanas, uma boa empresa que está conseguindo entregar um bom resultado nesse ano, já acumula alta de 18%. Controlada da Lojas Americanas também soltou o resultado que é a B2W, né, o braço de varejo online do grupo Lojas Americanas, sobe 1,15%, ela conseguiu diminuir o prejuízo, né, do ano, mas, aliás, ela aumentou o prejuízo do ano, mas mesmo assim o resultado acabou animando os investidores, né? Em 2015 ela fechou com prejuízo de 274 milhões
Em 2014 tinha sido 163 milhões, ou seja, um aumento de 68%. Já no quarto trimestre, o resultado mostrou uma reversão de lucro de 20 milhões que ela teve no quarto tri de 2014 para prejuízo de 17 milhões no quarto trimestre de 2015. Ainda soltou o resultado do Estácio, vamos dar uma olhada como está a ação da Estácio. A ação cai 6%, principal destaque negativo do Ibovespa nesse começo de pregão. O resultado deve ter sido muito ruim, vamos dar uma olhada aqui como foi o balanço da empresa. Ela teve um lucro de 65 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 19,5% em relação ao quarto tri de 2014. Já o EBITDA recuou 12,7% no mesmo período para 116 milhões. Além do resultado, ela anunciou um fato relevante, anunciando que comprou a Faculdade Unidas Feira de Santana por 9 milhões e meio de reais. A Unisantana possui 1,5 mil alunos e 2.760 vagas totais autorizadas. O valor da aquisição será pago em diferentes etapas. Do total, 4,95 milhões vão ser pagos à vista e os outros 700 mil em 90 dias. E haverá ainda parcelas de 1 milhão em 48 meses e 2 milhões em 60 meses. A Estácio, assim, assume uma dívida de 850 mil da Unisantana. Papel caindo bem forte. Vamos ver a repercussão que os analistas vão falar do resultado da empresa ao longo do pregão. Outra que aparece caindo forte, estou vendo aqui, BMF Bovespa, BB Seguridade e Petrobras, papéis que subiram muito forte nos últimos dias, estão caindo. A BMF Bovespa, inclusive, está zerando os ganhos da semana, embora no mês ainda acumule ganhos de mais de 20%, quase 30%, são 28,2%. BB Seguridade é a mesma coisa, Petrobras também no mês, alta de 50% para a Petrobras. Aparece também em queda Cielo, a Croton, Cyrela, que também subiu bastante nos últimos dias, Ambev caindo 1%, papéis com certo peso na carteira acabam puxando o índice para baixo, Itaú caindo 0,5%, agora cotação das 10h20, vamos dar uma atualizada aqui, agora 10h21, os papéis continuam em queda, mas uma queda mais amena, pelo menos nesse momento. O Itaú, inclusive, já zerou as perdas. O mercado está bem volátil nesse começo de dia, né? A gente está vendo os Minas, Vale, Bradespar, Goal, CSN, Rumo, com uma tendência positiva, mas na ponta de baixo, Estácio, Oi, BMF Bovespa, bem forte na queda. Ainda de resultados, vamos dar uma olhada aqui. Teve balanço da Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais, está operando flat, né? Ela teve um prejuízo de 40 milhões no quarto trimestre de 2015, revertendo o lucro de 21 milhões que ela teve no quarto tri de 2014. O EBITDA somou 305 milhões, um crescimento de 41%. Segundo a empresa, a diminuição do lucro é decorrente dos efeitos de escassez hídrica que afetou a região do sudeste do país em razão da redução do consumo e pelo crescimento de custos não gerenciáveis. Ainda de balanço teve a CSU Card System, vamos dar uma olhada na CSU, subindo 6%, a empresa registrou um lucro de 7 milhões e uma receita de 116 milhões no quarto trimestre. O desempenho representa um avanço de 10% na receita líquida e um lucro 105% maior do que em relação ao quarto tri de 2014. Com isso, a margem EBITDA avançou 5,7 pontos percentuais para 27,2%. No acumulado 2015, a receita líquida subiu 16% para 463 milhões de reais, enquanto o lucro líquido avançou 69% para 19 milhões de reais. A empresa sobe 6,4% nesse começo de pregão na Bovespa. Vamos continuar os destaques corporativos aqui. A Oi, que também aparece entre as maiores quedas, teve o rating rebaixado de B+ para CCC pela Standard & Poor's. Aspas da Standard & Poor's, se a reestruturação da dívida não ocorrer nos próximos 12 meses, nós vemos grandes chances da empresa entrar em default em 2017, uma vez que registraria fluxos de caixa negativo em 2016 e 2017 diante da agenda de pagamento, ou seja, uma bomba relógio para a Oi que a Standard & Poor's acionou no pregão de hoje. Continuando aqui, vamos ver como é que a Embraer está reagindo à notícia de recompra de ações. Papel respirando após fortes quedas, está subindo 1,3%. A empresa anunciou a recompra de 0,4% do total de ações, que vai ser feita até o final de 365 dias. E também anunciou o pagamento de JCP no valor de 0,04 por ação, 4 centavos por ação
pagamento vai ser iniciado em 14 de abril. Mais destaques. Resultado, a gente ainda teve resultado de Alupar e Equatorial. Vamos dar uma olhada aqui como foi a Alupar, empresa do setor elétrico. Ação operando estável agora. Ela teve um lucro líquido de 42 milhões de reais, queda de 63% em relação ao quarto trimestre de 2014, enquanto a receita líquida teve queda de 12,8% para 341 milhões de reais. Ainda no setor elétrico, o Equatorial, outra que está rompendo máximas históricas, caindo 0,32%. A empresa teve queda de 79% no lucro líquido no quarto trimestre para 143 milhões de reais, enquanto a receita operacional foi de 1,875 bilhão de reais, queda de 22% em relação ao quarto tri de 2014. Fertilizante Seringer também divulgou o resultado, vamos dar uma olhada aqui. A fertilizante Seringer caindo 0,55%, ela alcançou 53,8 milhões de reais de prejuízo, de lucro, no quarto tri de 2015. No quarto tri de 2014, ela teve um prejuízo de 21,7 milhões. Já o EBITDA teve queda de 18% para 95 milhões de reais, enquanto a receita líquida foi 22,9% menor no quarto tri. A empresa está caindo 0,55%, operando praticamente estável nesse pregão. Fechando os destaques, são muitos, né? Vamos para Direcional e Par Corretora. Direcional subindo 1%, ela teve a recomendação elevada de neutra para compra pelo Santander, que duplicou o preço-alvo da ação, foi de R$ 3,70 para R$ 7,40, uma bela elevação no preço-alvo da Direcional. Por fim, a Par Corretora, caindo 1,74%, ela teve início de cobertura anunciado pelo Itaú BBA com recomendação Outperform, que seria similar à compra. Para fechar os destaques, Braskem, a notícia que a gente não comentou, segundo informações da Folha de São Paulo, com uma dívida em atraso em cerca de 10 bilhões de reais que ameaça levar uma de suas empresas a pedir recuperação judicial, a Odebrecht está sendo pressionada a usar a petroquímica Braskem, sua joia da coroa, na renegociação com os bancos credores. Para renegociar a dívida da Agroindustrial e estender o prazo para o pagamento dos credores, eles querem que a Odebrecht dê em garantia ações da Braskem, que foi uma ação que subiu muito no ano passado, esse ano está caindo 11%, mas se você olhar nos últimos 12 meses, papel acumula alta de 148%, poderia ser usado como penhora na dívida da Odebrecht. Bom, esses são os destaques da pauta. A pauta ficou muito longa, mas muita coisa acontecendo. Vamos ver se o Ibovespa continua em queda, mas uma queda bem tímida, 0,3%. O mercado operando em stand-by mesmo, mais ou menos o que a gente esperava. A gente tem que acompanhar o noticiário político e realmente está mexendo muito com a Bolsa, mas a grande aposta é que o mercado espere o que vai sair da reunião do PMDB e o que vai ter nas manifestações no domingo. Antes de me despedir, já deixo 2 convites. Agora às 10h30 começa o programa do Eduardo Matsura, da equipe Trader, que vai mostrar as operações usando as nuvens de Ichimoku. Vale a pena acompanhar agora ao vivo, 10h30, assim que acabar o Informando aí na Bolsa, já começa o Matsura. Vale a pena acompanhar um estudo bem bacana de um dos best-sellers das finanças, que é o Matsura. Aliás, um abraço para ele. Veio aqui no Visão Técnica mês passado, foi muito legal. Ele dando a aula das nuvens de Ichimoku. Vale a pena acompanhar. E hoje, 6 da tarde, ao vivo, Visão Técnica. Eu espero vocês lá para ver como foi essa semana e o que esperar do mercado na semana que vem. Tenham todos um bom pregão. Para quem não vê no Visão Técnica, bom fim de semana e bons trades. E até semana que vem com mais Informando aí na Bolsa. Até lá!